te buscar de todo o coração, Ele te ouvirá. Toda esta lágrima o Senhor enxugará. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez, tu me estende tuas mãos pra me tirar do mundo de ilusão. Brilha em mim a luz na escuridão, quebra todas as barreiras, faz de mim um vencedor. Tu és Deus. De aflição, posso sentir a tua mão me segurando pra eu não cair. Diz que o segredo é te buscar de todo o coração, Ele te ouvirá. Enxugará. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez, tu me estende tuas mãos pra me tirar do mundo de ilusão. Brilha em mim a luz na escuridão, quebra todas as barreiras, faz de mim um vencedor. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez, tu me estende tuas mãos pra me tirar do mundo de ilusão. Brilha em mim a luz na escuridão, quebra todas as barreiras, vencedor. Tu és Deus. Novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas que Jesus Cristo em breve voltará. Aleluia, novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas e Jesus Cristo em breve voltará. Ele nos prometeu que um dia voltará, num piscar de olhos nos levará. Os céus se abrirão, a terra tremerá e Jesus virá para nos buscar. Céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Ele esteve entre nós, enviado pelo Pai a morrer em nosso lugar. Ao céu ele voltou pra preparar-nos um lar, onde juntos nós iremos cantar.
então você é a tua mão surgiu, que é pra me livrar da morte, pois mal por um fio. Agora estou aqui testemunhando pra vocês que minha vida Jesus Cristo fez. E agora Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu estou aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo, aqui do Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, hoje, dia 19 de julho de 2024. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja na manhã de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça muito feliz, te dando livramentos visíveis e invisíveis. E hoje, por favor, não ande ansioso por coisa alguma. A palavra nos ensina a esse respeito. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja em Filipos, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então confia em Deus. Vou usar aqui a frase do Léo, segura nas mãos de Deus e vai. Ângela Voltier, bom dia, diretora. Bom dia, pastor Wander, bom dia aos internautas e para quem vai nos acompanhar em um outro horário, bom dia, boa tarde ou boa noite. Glória a Deus. Você está bem, minha amiga? Estou bem, graças a Deus. Como foi participar do culto de intimidade com Deus ontem? Foi bênção, foi bênção. Foi muito bom. Estava aleluiado, hein? Uou, uou, uou. Graças a Deus. Léo, bom dia, tudo bem, amigo? Que bom. Dona Ângela, na manhã de hoje, no nosso programa Manhã Manda Aqui, nós temos o quadro Conversa com o Especialista, ou a especialista. Na manhã de hoje, quem nós estaremos recebendo? Diga-nos tudo e não nos esconda nada. Hoje nós vamos ter aqui a participação da Rosa Gomes, né, que é a CEO da Gomes e Gomes Contabilidade. Ei, Rosa, então, bom dia. Pessoal aí que tiver com dúvidas sobre esse assunto, fique esperto, deixa aí a sua perguntinha no chat, que ela está aqui para responder. A gente só para complicar o meio de campo, porque a gente vai fazer as perguntas e ela responde. Então, eu já vou dizer para ela que ela é muito bem-vinda à nossa programação, já pela segunda vez, dizendo bom dia, Rosa. Obrigada, pastor. Bom dia. É uma honra estar aqui, viu? A honra é nossa, segunda vez, né? Sim. Na primeira, a senhora não quis ser entrevistada por mim, foi pelo pastor Ricardo Andrade. Não, o senhor estava viajando de férias. Tá certo. A senhora está muito bem acompanhada. Quem está lhe acompanhando nessa manhã? Meu marido, Ricardo Miranda, é um prazer tê-lo aqui, sempre me apoia em tudo. Eu tô com a língua está coçando. Carinhosamente, nós chamamos ele de Remilê. Sim. Oi, tudo bem? Inclusive, o pastor Joel chama ele de Ricardo Gomes, mas não é Ricardo Miranda Lima. É que eu não tenho Lima, eu não quis colocar o nome de casada, então eu continuei como Rosa Neide Gomes. E ele é Ricardo Miranda Lima. Já estão casados há quantos anos? 23 anos, né, 23 anos. 23 Através anos. do relacionamento abençoado de vocês, quantos filhos? Nós temos 2 filhos. O Gabriel Ricardo, né, que hoje está com 19 anos, vai fazer 20. E o Gustavo, né, que hoje está com 15, né, vai fazer 16. Como você resumiria a sua história familiar conjugal? Ai, pastor, assim, é a paz que excede a todo entendimento mesmo que a Bíblia fala depois que nós conhecemos Ele. Eu que cresci num lar não cristão, sem paz, muito difícil. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz. Meu lar reina a paz do Senhor Jesus, porque todos nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, baseado nessa experiência, na paz de Deus, quais seriam as dicas que você daria para os internautas para ter uma vida familiar e conjugal abençoada? Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não venha se desviar dele. Amém. Então, ensine seu filho a orar, ensine seu filho a ler a Bíblia, né? Faça o culto doméstico, busque ao Senhor Jesus, crie eles nos caminhos do Senhor. E também, quando tiver os momentos difíceis, por exemplo, seu marido ficou nervoso, fica quietinho. Quando você estiver nervoso, seu marido fica quietinho. Eu, fofo, dá para contar no dedo. Você e quem? Eu e Ricardo. Desculpa. Dá para contar no dedo quantas vezes nós tivemos alguma desavença. Não fui eu que falei. Desculpa.
Eu e o Ricardo. Ricardo. Ele é um bom aluno do IBPC também, né? Sim, sempre foi excelente na escola ou na faculdade. Você Só tirava é o espiritual 10. dele, né? Você ganhou ele para Jesus. Sim. Que bom. Fofo é batistão, Que eu sou pentecostal. Fofo, eu não queria dizer nada. Ricardo. Ela falou de novo. Ai, não consigo, amor, desculpa. Cara, ó, infelizmente, eu vou ter que pegar o exemplo aqui. Né? Fofo, tá bom, fofo. Ele é batistão? Ele é batistão. Eu também sou, Ricardo. Eu já sou pentecostal. Eu já. sou batistão também, eu sou. Aleluiado, batistão, eu sou aleluiado. presbiteriano batistão do 8º dia. Ô, Ângela, eu quero saber a tua habilidade cantorística. Nesses hinos que cantamos, quero saber se hoje você Sim. vai saber esta canção aqui. Ó. Eu já disse que eu não sei tudo, mas o senhor tem um prazer de querer puxar meu tapete. Ó, Vamos lá. perdoados cujo amor bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. É o 42 da harpa. Ah, mas continua. É ao Rosa Filho canta do junto. eterno Não lembro Deus, tudo, não lembro. com glória, 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 com glória coroa. Você só pegou essa canção porque o finalzinho eu falei com glória, glória, Não, já glória, doou glória. perdoados cujo amor. Esse louvor é bom para batismo com o Espírito Santo, no modelo antigo. Ó. Glória, 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 glória. Tá aqui, ó. Sim, Você é dessa época, Rosa? Sim. Que a gente ficava só no glória, glória, glória. sou, glória. pastor. Coisa boa, né? Delícia. É, coisa boa. Quem não viveu essa época não sabe o O que é bom ser Exatamente. crente Glória a Deus. pentecostal. Rosa, eu quero te agradecer em nome da Igreja do Brasil para Cristo, sua igreja, por você ter aceito participar. Obrigada, do pastor. Conversa com especialista, em nome dos nossos pastores sêniores, Joel e Leonor Stefanato, e da equipe da Manda Aqui Online e da Manhã Manda Aqui. Muito obrigado, viu? Eu que Daqui a agradeço. pouquinho nós vamos conversar. Porém, antes, Ângela Voltier, hoje, dia 19, nós temos datas comemorativas. Temos sim. Pois Hoje não. temos datas que eu acho que o Léo vai dizer que faz parte. Hoje, dia 19 de julho, né, que a gente tinha anunciado ontem, mas né, que já estava pronto, e aí eu me adiantei. Hoje é o dia do vaqueiro. E aí, Léo, tu é vaqueiro? Ah, pensei que fosse. E tá aí o versinho. Tenho na vida um tesouro que vale mais do que o ouro, meu uniforme de couro, perneira, chapéu e gibão. Sou vaqueiro destemido, dos fazendeiros querido, meu grito é conhecido nos campos do meu sertão. Então, parabéns aí aos vaqueiros que cuidam aí do gado, que são de fato fortes e guerreiros. E também tem aí, todo mundo vai dizer que faz parte, né? Hoje é o Dia Internacional do Futebol. É nóis. Sim. Então, parabéns aí aos que sabem jogar de Obrigado, fato. Ângela. Obrigado viu? pela Não. parte que me toca. Não, não é com vocês, não. Aos que sabem jogar de fato, os que são craques. Surgiu um louvor no meu coração. Qual? Uma vez Flamengo. Meu Deus do céu, quanta heresia. E por aqui encerramos o dia de hoje. Mas acabou as datas comemorativas? As datas, sim. Ah, certo. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, você que está aniversariando hoje e está aí em um dos nossos canais nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Também temos aniversariantes aqui na nossa igreja local, bem como na nossa regional. Lá na nossa Igreja do Brasil para Cristo, em Diadema, a Edna Cristina Suede, que está aniversariando hoje. Parabéns, Edna. Não, Crisma, né? Edna Crisma. Isso. Obrigado. Aqui na Igreja do Brasil para Cristo, a Giovana Fernandes do Nascimento e o Caleb Costa Vilafã estão aniversariando. Parabéns a todos vocês, Deus abençoe, que todos vocês possam receber os abraços aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui. Rosa, você pode orar pelos aniversariantes? Sim, claro, com certeza Orar será um pelos prazer. internautas e orar Sim. pelas nossas vidas. Vamos orar? Sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entramos diante da Tua presença, Senhor amado, nesta manhã. Lhe somos gratos, Senhor, por mais um dia que respiramos, por mais um dia, Senhor amado, que pudemos acordar das nossas camas, levantar com saúde, Senhor. Muito obrigada, Deus amado, por cada uma dessas pessoas que hoje estão aniversariando, Senhor. Nós queremos Te louvar pela vida delas, pedir, Senhor, que o Senhor as proteja,
que as fortaleça, que as guarde de todo o mal, meu Pai. Abençoa também a todos que trabalham aqui nesse ministério, na sua igreja, que fazem, ó Deus amado, com que tudo aconteça. A pregação do teu evangelho, Senhor, a disseminação da tua palavra, meu Pai. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, crendo na tua bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a alegria da salvação e a prosperidade do evangelho seja uma realidade contínua sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Agora, na capital paulista, são 10 horas e 16 minutos. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje de 12 graus, a máxima de 22. Dia de sol com algumas nuvens e nevoou ao amanhecer. À noite fica com poucas nuvens. Nós vamos a intervalo, daqui a pouco eu volto com a nossa querida Rosa Gomes, ela que é a CEO da Gomes e Gomes Contabilidade, e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas nesse segmento. Inclusive, se você tem curiosidades e quer obter informações, você pode formular suas perguntas, que a diretora vai transmitir para você ao vivo aqui na nossa programação. Também incentivo a você que quer conhecer um pouco mais da história da Rosa. Ela já foi entrevistada aqui, como falamos, pelo pastor Ricardo Andrade, e ela falou um pouquinho da sua vida, da sua conversão, como ela conheceu o fofo, o Ricardo Miranda, e tenho certeza que você será edificado através da história de vida dela, da história dela com Deus. Então procure lá nos nossos arquivos, você vai encontrar ou no YouTube ou no Facebook, tá bom? Então vamos ao intervalo e já voltamos já já. Em todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até um lindo sol de um dia. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Em nenhuma circunstância eu desistirei. Onde eu pisar, o Senhor possuirá. E por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até o lindo sol de um dia. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Eu não desistirei. O Senhor possuirá, e por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde vou chegar, mas tenho
aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Julie, 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 Julie. Agora na capital paulista, são 10 horas e 21 minutos. Que alegria tê-los conosco. Vamos fazer companhia para vocês e vocês estarão fazendo companhia aqui para a nossa equipe. Amanhã de hoje eu recebo aqui a Rosa Gomes, ela que é CEO da Gomes e Gomes Contabilidade, porque estamos dentro do quadro do nosso programa Conversa com o Especialista. A Rosa é membro da nossa igreja local aqui já há quantos anos? Nós já estamos aqui há uns 15 anos aproximadamente. 15 anos, né? Toda a família servindo a Deus. Que alegria, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te deixar à vontade, antes de formular as perguntas, para que você apresente a Gomes e Gomes Contabilidade. Pode ser? Ok. Então vamos lá, dona Ângela. Então, posso falar? Pode, por favor. A Gomes e Gomes está no mercado aí há 15 anos aproximadamente, 15 né? anos. Nós somos profissionais da área, eu e a minha irmã, há mais de 30 anos aí de experiência. Como se chama a sua irmã? A minha irmã chama Maria Gomes. Ok, não atrapalho mais. Isso, a minha irmã é especialista na área societária, departamento pessoal também e tributos federais. E eu sou especialista na área fiscal, financeira e contábil. E nós fazemos toda a gestão contábil, fiscal, financeira, abrimos empresa, encerramos empresa, fazemos folha de pagamento, ajudamos o empresário na gestão do seu negócio. Então, se ele precisa também de um treinamento na área administrativa, nós também concedemos. E até outros empresários da área contábil que precisam de ajuda, eu também acabo fazendo a mentoria, ajudando eles na administração dos seus escritórios, enfim, do treinamento, porque eu também já fui professora, né? Já fui professora no SENAC, no SESCOM. Então, a gente tem, graças a Deus, aí uma boa bagagem nessas áreas. Que legal, bacana. Ok? Ângela? Então tá bom. Vamos lá. Você já atua, então, no segmento há quantos anos mesmo? Há mais de 30 anos mais nós de 30 estamos. anos, Eu né? comecei com 14 anos, né, na profissão. Ok. E onde está situado o seu escritório? Está aqui na Avenida Santa Inês, na Zona Norte, perto do Horto Florestal. Ok. Eu preciso ir lá tomar um café e fazer uma oração, né? Será muito bem-vindo. Depois eu vou pegar o endereço e vou sim. Sim. O que é contabilidade, Rosa? Então, a contabilidade, pastor, ela é uma ciência que estuda tudo o que ocorre dentro da entidade, ou seja, tudo o que ocorre dentro da empresa. Então, a contabilidade ela tem que registrar tudo o que acontece e até efeitos futuros do que acontece dentro de uma empresa. Contabilidade é uma ciência exata? Então, muitas pessoas acham que é uma ciência exata, mas ela não é. Ciências contábeis é uma ciência humana. Humana? Por quê? Porque ela acaba controlando os impostos, controlando a parte administrativa, o que acontece. Então, tem contato com a gestão, ajuda o empresário na gestão do seu negócio. Geralmente então, nós pensamos isso, é exato, porque mexe com números. Sim, mas não é. Assim, a gente tem uma parte complexa, que é a matemática financeira, que está dentro da contabilidade, né? Mas continha mais de mais e menos, né? É muito mais legislação que você tem que conhecer
para poder contabilizar as coisas corretamente, calcular os impostos corretamente, do que fazer matemática, do que ter um cálculo matemático. Entendi. Quais as funções da contabilidade? Então, ela registra tudo o que acontece dentro da empresa, ela analisa o que acontece dentro da empresa, né? Ela controla, e ela é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta excelente de gestão para o empresário. Então, muitos empresários, eles acabam desconhecendo que a contabilidade ajuda a gerir o negócio dele, porque ela mostra a lucratividade e a rentabilidade da empresa. Entendi. Então, é muito importante a contabilidade Você já para uma pegou empresa. algum cliente que é tudo bagunçado, não tinha registro, não tinha organização em nada? Infelizmente, hoje, 90% dos pequenos empresários, eles são desorganizados, pastor. São poucos que são organizados, são poucos que antes de abrir uma empresa, eles vão procurar conhecer o negócio, vão procurar estudar a respeito, vão procurar um contador para saber qual melhor a tributação, quais as atividades que ele vai exercer. Então, às vezes, ele ficou desempregado, empresário, aí ele corre lá, vou abrir meu negócio. Mas não fez um planejamento, não estudou a respeito do negócio, não procurou o Sebrae, que ajuda muito nisso. Você acha que, eu vou te dar um exemplo de algumas pessoas que eu já conheci nessa forma, que dizia sempre o seguinte, e isso pode ser, essa frase que eu vou falar, a ausência de alguém assessorando com uma contabilidade. Assim, puxa, eu não sei nem quanto que eu ganho, eu não tenho noção o que entra e o que sai, está faltando uma gestão de contábil. Sim, hoje, pastor, 50% das empresas quebram antes de completarem 2 anos de vida. Justamente porque o empresário não sabe fazer um fluxo de caixa. Ele não sabe precificar corretamente o seu serviço ou a sua mercadoria. Então, nós temos uma elevada carga tributária no nosso país. Então, se o empresário, antes de abrir um negócio, ele não procurar um contador para fazer uma análise dessa carga tributária dele, fazer uma análise do que ele vai ter de custos com colaboradores, infelizmente, ele pode quebrar, porque ele ganha hoje, né? Infelizmente, esquece que o amanhã ele vai ter os impostos daqui um mês para pagar, né, no mês seguinte, e gastou todo o dinheiro antes. Então, ou senão ele acaba comprando uma mercadoria, pagando com 30 dias, 60 dias, e vai vender com 10 meses, parcelado. Então, é nítido que ele vai ter um problema de fluxo de caixa. Sim. Não vai conseguir Então, pagar suas... O planejamento e o conhecimento do negócio é algo muito importante. Sim, sim. Essencial para um empresário conseguir sobreviver e superar essa pesquisa que tem que 50% das primeiras empresas quebram antes dos 2 primeiros anos. E o que de fazer vida. quando não se tem o capital de giro? Então, o que acontece? Quando você não tem capital de giro, você pode recorrer a esses bancos populares que tem. Só que, claro, você tem que fazer um planejamento. Então, o Sebrae te ajuda nisso também, o contador te ajuda nisso. Então, você vai montar todo um projeto daquele negócio que você quer. Então, você faz todo o estudo financeiro, apura custos, despesas, receitas, quanto você tem de projeção de faturamento, você projeta tudo futuramente. Aí, com base nisso, você apresenta o seu projeto e aí esses bancos, o Banco do Povo e outras instituições, eles podem te liberar o recurso para você iniciar o seu negócio. Olha como a assessoria é fundamental, né? Sim. Como o escritório contábil pode orientar para evitar com que essas 50% de empresas que quebram antes de 2 anos possam ter uma noção dentro das cargas tributárias do nosso país, que são variáveis, né? Sim, sim. Então, por exemplo, né, dependendo da atividade, o empresário pode ser um MEI. Então, ele pode ser, o que é o MEI? É o microempreendedor individual. Então, ele precisa procurar um contador e
porque o contador vai perguntar, primeira coisa, você tem uma estimativa de faturamento? Ele vai falar, ainda não tenho, mas eu acho que eu vou faturar tanto por mês. Então, se ele for faturar por mês até uns 6.750, então ele pode ser MEI. O MEI é uma menor carga tributária, é a melhor atividade hoje, né, digamos assim, o melhor regime, perdão, tributário, para quem está iniciando. Porque a carga tributária é bem menor, só que ele pode ter apenas um colaborador. Entendi. Aí depois, se digamos que no MEI ele extrapole, ele exceda 81 mil dentro daquele ano, daquele exercício. Então ele vai ter que desenquadrar o ano inteiro e aí passar do regime do MEI para o regime do Simples Nacional. E aí no Simples Nacional a gente enquadra ele como uma empresa ME, que é de microempresa. Então, essa microempresa ele vai poder faturar até os 360 mil. Depois, se ele ultrapassa, aí ele vai para a EPP, que aí pode faturar até 4 milhões e 800. Só que, claro, tudo isso a gente precisa analisar a atividade da empresa, né, o tipo do negócio dele, para poder saber qual a melhor carga tributária. Porque, às vezes, ele está numa empresa do Simples Nacional, já vai ultrapassar os 4 milhões e 800, mas ele não vai ter estrutura para sair dessa empresa de Simples Nacional, que é uma das melhores tributações também hoje no nosso país, e para uma empresa de lucro presumido, por exemplo, que a carga tributária é bem pesada. Então, principalmente para quem tem colaboradores, né? Porque ele tem que pagar a parte empresa previdenciária do INSS. Então, o que seria excelente, de repente, ele abrir uma segunda empresa, distribuir esse faturamento. Só que tem algumas regras, não pode ser o mesmo administrador. Então, tem algumas coisas que ele precisa realmente de uma consultoria, de um especialista, para que possa ajudar ele e, junto com ele, escolher, traçar o melhor caminho para o futuro daquela companhia. Em cada situação que ele possa se enquadrar, ele também vai registrar um número X ou é um número ilimitado de colaboradores? Funcionários que têm carteiras assinadas. Não, é ilimitado? É ilimitado. Na MEI não. Na MEI ele só pode ter um colaborador. Agora, na ME, EPP, ele pode ter quantos colaboradores ele necessitar. Aí... Hoje, algumas empresas optam nem de assinar carteira, fazem um contrato, porque o próprio profissional ele pode se tornar um MEI fazendo um contrato de serviço com a empresa que ele presta? Sim, existe, né, essa previsão, né, as pessoas acabam contratando o MEI, só que assim, se infelizmente ele cumprir o horário, ele cumprir regras, ele ter submissões, ele pode ter um vínculo empregatício, infelizmente, e a empresa pode ter um ônus de ter que pagar todo esse passado para esse colaborador aí, se ele solicitar o vínculo empregatício. Puxa, que coisa, eu não sabia disso. Infelizmente não pode seguir horário, não pode seguir regras, entendeu? Não pode ter uma submissão, porque ele é um prestador de serviço, né? Então, ele não tem um vínculo empregatício igual um funcionário. Não tem que bater cartão, não tem que fazer nada. Sim. Ele vai ajustar ao horário dele e o tempo dele. Sim. Então, se ele conseguir ferramenta que comprove tudo isso, infelizmente, a empresa pode ter um processo, sim, e ter que pagar aí toda essa indenização para o colaborador. Muitas pessoas que acabam perdendo o emprego, eles começam a ter uma experiência de querer abrir os seus próprios negócios. Sim. E algumas delas entram nesse quadro dos 50% porque elas não têm experiência. Qual a importância de um profissional da área de contabilidade para essas pessoas que, de repente, estão desempregadas, vai se aposentar e, de repente, quer fazer alguma coisa, para que elas tenham êxito nos seus negócios? O que elas devem fazer? Sim, a primeira coisa é ter definição que segmento que ela está pretendendo, se ela vai ser um prestador de serviço, se vai ser um comércio, se vai ser uma indústria, né? E ela procurando o contador vai perguntar, você tem uma projeção de quanto você pretende faturar? Qual atividade que você pretende exercer? Você já viu quantos colaboradores você tem previsão de que vai necessitar nesse início do seu negócio? Então, tudo isso a gente passa para o empresário.
qual o custo que ele vai ter por colaborador, quais os tributos que ele vai ter que pagar sobre o que ele faturar, é o custo da abertura da empresa, porque ele vai ter um custo de abertura da empresa, né? E mais a mensalidade também do contador, que ele vai ter um custo também. Né? Então, a gente explica para ele as taxas que ele vai ter que pagar, porque tem taxas que pagam durante o ano, não só os impostos sobre o faturamento ou sobre a folha de pagamento. Então, tudo isso o contador instrui o profissional para que ele saiba, antes de começar o negócio, ele tem uma projeção de fluxo de caixa. Né? A gente fala também que é um balanço projetado e uma DRE projetada. O balanço patrimonial, o que ele é? Né? Ele mostra toda a saúde financeira da empresa, né? Então, no ativo eu tenho registrado lá todos os bens e direitos que uma empresa tem. Então, ela é a origem, né, dos recursos, a aplicação dos recursos, né? E o passivo eu tenho o quê? Todo o endividamento da empresa, né? E no passivo eu tenho o quê? A aplicação dos recursos. Então, é onde entra a primeira aplicação do recurso do sócio que entrou na empresa, né? O dinheiro que eu peguei emprestado com o banco, ou o fornecedor que eu comprei uma mercadoria que eu vou pagar depois. Então, o balanço projetado vai mostrar para ele quanto que, de repente, ele vai ter de fluxo de caixa futuro com base naqueles números que ele projetou, de um faturamento futuro, de despesas futuras. Interessante isso. Porque Custos e fixos. a né? pessoa E pensa assim, custos eu vou abrir um variáveis e negócio, vou fixos. vender e comprar e pronto, está resolvido. Não, é Não, só infelizmente isso, né? não é assim. E tem um fator que contribui também para muitas empresas em menos de 2 anos não dar certo, não darem certo, é também uma concorrência desleal que existe muitas das vezes, né? Sim, infelizmente. Igual tem aquele empresário que faz tudo certo, compra com nota, vende com nota fiscal, paga seus impostos corretamente, registra seus colaboradores, paga todos os benefícios. Agora tem outro que não, que infelizmente compra sem nota, vende sem nota, não registra o colaborador ou registra por metade do salário que ele ganha para não ter o custo dos tributos, né, sobre a folha de pagamento. Então, acaba o profissional que faz tudo corretamente não conseguindo sobreviver porque não consegue concorrer com aquele profissional que está fazendo tudo, infelizmente, incorretamente. Né? Só que nós que somos cristãos, que temos consciência disso, nós temos que fazer o correto. Né? Registrar o nosso colaborador pelo valor efetivamente que ele ganha, né? Na folha de pagamento, recolher os tributos, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, a gente tem que dar esse testemunho de vida, né? E Deus nos recompensa, né? Você presta serviço também para instituições sem fins lucrativos, como igrejas, fundações, associações? Presto. E os pastores são certinhos ali nas suas contabilidades? Sim, graças a Deus. Estão se vigiando, sendo sal e luz? Sim, graças a Deus, hoje a única entidade que a gente tem é uma igreja, né? Então, ela faz, graças a Deus, certinho. Inclusive, é um amigo meu, missionário, que antes de eu abrir o escritório, quando eu orava a Deus, o Senhor usou ele para falar que eu poderia abrir, porque ele me via de mês em mês, ele me via como empresária. Então, eu não abri nada sem ser a direção de Deus para abrir meu negócio próprio, porque eu tinha realmente medo, né? Por mais que eu tinha uma bagagem muito grande de experiência, né? Eu já trabalhei em multinacionais francesas, grandes empresas, já fui gestora, já fui gerente, já fui controller de empresas, mas infelizmente a gente fica com aquele medo, né? Porque você tira da sua renda e vai começar um negócio com uma renda que você não sabe quanto você vai ter, né? Então, foi quando eu comecei também a dar aula, a me virar por todos os lados. E aí, graças a Deus, o Senhor foi abençoando, abençoando, e a gente foi crescendo, crescendo. Hoje estamos aí há quase 15 anos no mercado já. E não podemos esquecer que ela lecionou também nessa área, né? Sim. Então, uma segurança de ter uma profissional assim, além de ter o esposo também, que é dentro dessa área, apesar que outro segmento da área, né? Sim. Aí ele trabalha em banco, né? E também com corretoras, então... Se a gente, por exemplo, entrar um cliente de corretora, a gente sabe a quem recorrer. Que bom. Então, como professora e profissional da área, de que forma a contabilidade poderá ajudar na abertura do meu negócio? Sim. Então, procurando o profissional de contabilidade, né, a gente vai estudar as atividades. Então, vai escolher as corretas atividades que se enquadrem, porque
cada CNAE, que é um código de atividade, tem uma tributação no Simples Nacional. Como é? KNAI? CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, cada empresa, cada segmento, um comércio tem uma prestação de serviço tem outra, e o comércio tem cada um diversificado. O comércio de roupa tem um, de utensílios tem outro. Então, é uma loucura para abrir uma empresa, pastor. Para o contador o pessoal acha que o contador só emite uma guia e envia, né, para o empresário. Não. Mal sabe ele que atrás daquela guia gerou várias obrigações acessórias e vários estudos para ter certeza aonde enquadrá-lo corretamente na sua tributação. Todo homem ou toda mulher que desejar ou desejarem abrir uma empresa, um comércio ou qualquer segmento, ele precisa de um contador? Sim. Ele não sim. consegue fazer nada sozinho. Sim, infelizmente o MEI ele até conseguiria abrir, consegue abrir sozinho, tá? E aí até o Sebrae fala, não, você não precisa de contador, mas precisa. Porque o MEI, o que acontece? Ele não pode ter 100% da distribuição de lucro, ou seja, ele faturou lá os 81 mil no ano, ele é comércio. Só 8% daqueles 81 mil lá que é isento do imposto de renda na declaração dele pessoa física. Então, a diferença teria que ser tributado na pessoa física. E muitos deles não sabem disso. Quando que ele não é tributado? Através da escrituração contábil. Então, a gente vai lá, contabiliza todas as receitas dele, todas as despesas, apura-se esse lucro, aí esse lucro sim, que é apurado na pessoa jurídica, vai isento na declaração da pessoa física. E na pessoa física, excedeu, dependendo do limite, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. E com a contabilidade, ele não vai pagar nada de imposto de renda sobre aquela lucratividade que ele está tendo. Então, aí a importância de um profissional mesmo para as empresas que são do MEI. Ainda existe, eu não sei se chama de categoria, SA? Sim, Existe. é a sociedade anônima. Como é? Um ajuntamento de pessoas? Não. A sociedade anônima é quando uma empresa abre o capital na bolsa. Certo. Então, ela pode tanto ser uma SA de capital fechado como de capital aberto. Então, a capital fechado é que ela está na CVM, segue as normas da CVM, né, amor? Pode explicar até melhor que eu. Só que elas não abrem para compra e venda das ações. Agora, uma SA de capital aberto, sim. Você pode ser um sócio de uma SA, através de uma ação que você compra. Opa. Então, você compra Você está falando a verdade? Eu posso. Sim. Comprou uma ação de uma empresa, então ela é uma sociedade anônima e, claro, ela é muito mais fiscalizada. Você segue as normas do Banco Central, as normas da CVM, então ela tem muito mais controles do que as pequenas empresas que são optantes do Simples Nacional, que são as limitadas, digamos assim. Ô Rosa, as pessoas que são que têm as suas pessoas jurídicas, elas necessitam, como você falou, de um contador. Existe um pensamento também de a pessoa física. Eu não preciso de contador, mas, por exemplo, se eu registro a minha funcionária como a secretária ou uma diarista, eu necessito também ou eu posso fazer isso solo? Então, pastor, ele até consegue, pelo E-Social, fazer o registro da colaboradora, entendeu? Calcular férias, 13º, mas ele não sabe se realmente tudo ali que ele está fazendo está correto. Então, é importante contratar o serviço do contador, porque a gente conhece as normas trabalhistas, então a gente pode assessorá-lo tanto nas normas, como eles às vezes não pedem a marcação de ponto daquele empregado doméstico. Então, amanhã ele pode alegar que não recebeu 13º, que fez horas extras e várias coisas. Então, tudo isso a gente instrui, então a gente registra o colaborador, instrui quais as obrigações do empregado para com o empregador e do empregador para com o empregado. É importante ele saber disso, entendeu? Então, para que amanhã, no futuro, ele não venha a ter ônus, né? Trabalhistas, por causa que não pegou a assinatura do colaborador naquele efetivamente 13º que pagou, ou no salário, ou nas férias, ou não pagou 1/3 de férias para o colaborador. Então, é um risco. Melhor é se calçar. Sim. Sempre. A mesma coisa é a pessoa física. Tem muita gente que presta serviço como autônomo, que a gente fala, né? Tipo um fisioterapeuta, um advogado, enfim. E aí eles não lançam carnê-leão.
eles não, aí na hora de fazer a declaração, e não vão pagando o imposto de renda durante o mês. Aí chega na declaração, no outro ano, ele vai declarar tudo de uma vez, e aí ele vê ao prazo só de 8 meses para pagar aquele imposto enorme, que ele teria 12 meses no ano anterior para ir já pagando quando recebe. E lá na frente, ele talvez nem tenha mais caixa, porque já gastou todo o dinheiro que tinha recebido. Então, é muito importante o profissional autônomo também ter uma assessoria contábil, Sim. que ajude ele também. E tem algumas despesas que são dedutíveis, mesmo para um profissional autônomo, mesmo para um médico que não queira, por exemplo, que é CLT, mas que faz outros serviços à parte e que não quer CPJ, ou um nutricionista, um fonoaudiólogo, ou seja, quem trabalha realmente autônomo. Entendi. Um autônomo pode emitir uma nota fiscal? Então, pastor, infelizmente não. Ele emite um recibo de prestação de serviço. E esse recibo, inclusive, algumas despesas são dedutíveis por lei na declaração de imposto de renda. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o dentista, todas essas profissões que a gente chama de profissões regulamentadas, elas são dedutíveis para mim. Por exemplo, sou pessoa física, para o senhor, que vai colocar lá o recibo na declaração de imposto de renda. Só que se esse profissional não declarou corretamente na declaração dele o seu CPF que te deu esse recibo, quando você declara esse recibo que você recebeu, aí você cai na malha. Porque ele não fez corretamente. Eu já tive casos de pessoas que eu faço imposto de renda que aconteceram isso. Então, eu acabei instruindo o profissional lá do outro lado o que ele tinha que fazer, porque ele não fez corretamente. Aí, o meu cliente caiu na malha fina. Então, são coisas tão básicas que, às vezes, as pessoas, infelizmente, não sabem. Por quê? Porque não procuram um profissional da área. É verdade. Já aconteceu casos assim de você ter profissionais autônomos que, de repente, tinha lá um imposto sobre serviço, né? E, de repente, ele nunca emitiu uma nota, mas quando ele vai ver, ele tem uma dívida com o município. Isso acontece? Então, é porque assim, o que acontece, né? Se ele for um autônomo, ele precisa ser registrado na prefeitura. Porque, por exemplo, uma pessoa jurídica que subcontrata uma mão de obra de um autônomo, por exemplo, esse autônomo ela tem que cobrar dele o registro na prefeitura e o registro no INSS. Por quê? Porque automaticamente, se essa pessoa física, pelo menos no nosso município, não tiver esse registro, ele acaba tendo que ter o retenção na fonte. O INSS vai ter automaticamente pela pessoa jurídica que contratou esse autônomo e vai ter a retenção do ISS na fonte. Se ele tiver o registro corretamente como um profissional autônomo naquele município, aí ele não precisa ter a retenção do ISS na fonte, porque ele é isento, mas precisa ter o registro. Ou seja, eu preciso informar para a prefeitura que eu sou um profissional autônomo. E para a Receita Federal, através do Carnê-Leão e da declaração de imposto de renda. Tá vendo, pessoal? Aprenda. Vamos lá. Então, a forma que eu vou ter para uma ajuda contábil para a abertura do meu negócio é o planejamento tributário, obter os cadastros nos devidos órgãos, como Sim. a Receita Federal, que é o CNPJ. Sim. Eu lembro do CGC. O antigo CGC, é verdade. Nossa, CGC, pastor, é antigo, hein? Meu Deus. Ei, caramba, Mudou faz né? tempo o CNPJ. JUSCESP. Isso, que é o registro na junta, que você obtém um NIRI. Então, o CNPJ é o registro na Receita Federal. O NIRI é o registro na JUSCESP. E aí, se você é um comércio ou uma indústria, você tem que ter o registro na Cefaz, que é a inscrição estadual. E todas as empresas, independente que sejam prestadoras de serviço ou não, elas precisam estar inscritas no município, que é o CCM. CCM, né? É. As instituições sem fins lucrativos, elas não são inscritas no Estado, né? Elas são isentas? São, mas a não ser que elas façam alguma atividade extra de comércio. Ah, entendi. Entendeu? Se ela tem lá, por exemplo, uma parte filantrópica, que as pessoas, por exemplo, pintam pano de prato e vendem esses panos de pratos. Então, ela vai ter que ter um registro específico para comercializar essas coisas que eles produzem nessa entidade sem fins lucrativos. Mesmo que seja artesanal, entre as mulheres Sim. ali, mas se colocou para vender, tem Sim. um cunho de comércio, precisa. Sim. Aí o ideal seria ele abrir um outro CNPJ específico
para esse tipo de atividade, É como entendeu? nós temos aqui na igreja. Nós temos a CNPJ da igreja local e temos a livraria que não tem nada a ver com a igreja no sentido jurídico. É até é uma melhor. livraria que tem o seu próprio CNPJ. Que é o comércio, isso mesmo. Como saber se a minha empresa é rentável e lucrativa, doutora? Então, Rosa? a rentabilidade é através do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis em geral. E a lucratividade é pela DRE, ou seja, o que tem na DRE? Eu já falei sobre balanço patrimonial, né? O que tem na DRE? Eu tenho lá as receitas, menos os custos fixos, os custos variáveis, as despesas. E aí lá, através de receita, menos custos, menos despesas, eu tenho efetivamente o meu lucro. Só que antes disso eu tenho a minha margem de contribuição, que é o meu preço de venda menos os meus custos fixos e variáveis. Essa margem de contribuição ela é muito importante para quê? Para saber se eu estou precificando o meu produto, o meu serviço correto. Ou seja, o suficiente para conseguir custear todas aquelas minhas despesas e aqueles meus custos. Vocês prestam assessoria nesse segmento de precificar o Sim, produto para sim. mostrar se há rentabilidade Sim, do cliente? sim. A gente ajuda. E também, às vezes, fala, olha, fechamos o carro, não sei como dizer, mas aqui no balancete e tal, eu acho que o preço não tá batendo. Sim, a gente mostra, a gente manda para o cliente, eu explico para ele, eu falo, ó, ou você precisa emitir umas notas fiscais para que você possa ter o lucro para ser condizente com a renda que você ganha como pessoa física, porque às vezes acabam não se perdendo. Um dos erros enormes do empresário que fere um dos princípios contábeis, que é o princípio da entidade, é misturar a sua parte pessoal com a sua parte empresarial. Então, o princípio da entidade fala assim, né, que o patrimônio do sócio não se mistura com o da entidade. Então, a empresa tem o CNPJ, o sócio tem o CPF. Só que, infelizmente, 99% dos pequenos empresários acabam misturando isso. Então, vira uma bagunça. Então, ele não consegue nem gerir a conta, a vida dele, pessoa física, nem a vida dele, pessoa jurídica. Então, é muito importante separar isso. Realmente, apurar todo o lucro, emitir as notas na pessoa jurídica, distribuir esse lucro para a pessoa física, declarar na declaração dele de imposto de renda e também ele vai ter como justificar a renda que ele está ganhando, os investimentos que ele fez, porque às vezes a pessoa vai lá, consegue comprar um imóvel de 300 mil, um carro de 200 mil, tem lá uma evolução patrimonial de 500 mil, mas de onde veio esses 500 mil para ele? Ah, da empresa. Ah, mas eu obtive 200 mil só de lucro da empresa. Cadê os outros 300 mil? Ele pegou, não emitiu a nota e botou todo o dinheiro lá na conta pessoa física. Então, aí depois amanhã não tem como comprovar essa renda para o fisco. E aí ele vai cair na malha com certeza. E quando acontece da pessoa cair na malha, como vocês orientam para resolver a questão? Ele vai ter que negociar com o fisco e pagar o imposto, infelizmente, dos 27,5% sobre aquela evolução patrimonial, aquela renda que ele não tem de onde comprovar que Então, por veio. exemplo, se ele tem os 200 mil comprovados e faltou os 300, ele vai pagar 27% dos Sim, 300 sobre esse reais? valor. Sendo que na empresa ele pagaria, se fosse um comércio, por exemplo, aí de 8% a 10%, dependendo do faturamento, ou até 15% na prestação de serviço, dependendo do regime tributário que ele esteja. Isso no caso de pessoa física também, quando cai na malha fina, Sim. também o percentual do pagamento do imposto é o mesmo? A pessoa Da multa? física, ela vai de 7,5% a 27,5%, que segue tabela progressiva de acordo com a renda dela. Agora, a pessoa jurídica não, depende do regime tributário. Só que o Simples Nacional hoje é uma das melhores tributações, né? Então, para o pequeno empresário, é muito melhor ele pagar o imposto na pessoa jurídica e emitir a nota fiscal do que pagar como pessoa física os 27,5%. Tanto que quando vem autônomos, a gente projeta. Quando você chegar até determinado valor de faturamento, é melhor você virar uma PJ do que você continuar como PF, que você vai pagar muito mais imposto. A melhor coisa que você tem, meu internauta, amigo nosso aqui da Manhã Manda Aqui, é ter um profissional que pode sempre te ajudar na administração da sua empresa. E é essa pergunta que eu faço novamente para você. Como o contador poderá ajudar na administração de uma empresa que já está aberta? Então, a gente vai instruir ele justamente os documentos que ele tem que passar mensalmente
para o contador, então ele vai mandar os extratos bancários. Através dos extratos bancários, a gente consegue saber se realmente ele está emitindo notas fiscais de tudo aquilo que ele recebe, né? E aí a gente vai fazer toda essa escrituração contábil dessa movimentação financeira dele. E aí, através dessa movimentação financeira, de todas as notas que ele emite, que a gente contabiliza tudo isso, a folha de pagamento também que ele tenha, que ele paga aos funcionários, a gente também contabiliza. Com isso, a gente consegue apurar o lucro da empresa. Né? Saber também, através de toda essa movimentação contábil, se ele vem pagando os impostos corretamente. Né? Hoje a gente tem ferramentas que buscam já nos órgãos se a pessoa está com impostos em abertos, ou no âmbito federal, ou estadual, ou municipal. Então, cada vez mais a gente está buscando ferramentas de automatização para ajudar o empresário, porque, principalmente quem é optante do Simples Nacional, se ele tem dívidas, quando chega lá por volta do meio de agosto e setembro, a Receita Federal vai notificando e ele pode ser desenquadrado. E aí, para ele voltar a ser enquadrado, porque se ele for desenquadrado, a tributação dele sobe demais, que ele passa a ser lucro presumido, né? Então a tributação é muito maior. Ele sendo desenquadrado, ele só pode ser reenquadrado a partir de janeiro do ano que vem, se ele não tiver débito. Então, o que é principal? Fazer um faturamento, um parcelamento de todos esses tributos em todas as esferas, estadual, municipal, federal, para que ele vá pagando esses parcelamentos, para que a Receita fale, não, ele tem dívida, tem, mas ele está pagando certinho. Então, aí chega em janeiro do ano que vem, a gente pede o enquadramento dessa empresa para que ele consiga voltar a respirar financeiramente. Porque se ele não está conseguindo pagar os impostos numa empresa do Simples Nacional, se ele for para um lucro presumido, é que ele não vai conseguir mesmo. Ô Rosa, e o empresário, o empreendedor, que de repente não está satisfeito com o escritório que tem, com a prestação de serviço, você está me falando aqui, nossa, isso dá uma segurança. Está falando com uma pessoa que conhece, uma pessoa que já está há mais de 3 décadas no segmento, né? Essa pessoa ela pode migrar o escritório de assessoria dela para outro? A qualquer momento. É só ela comunicar, ver o contrato de prestação de serviço que ela tem com o profissional, normalmente dá 30 dias, 60 dias, e aí ela rescinde, e aí com isso a gente começa a solicitar para o outro contador toda a documentação que nós precisamos para dar sequência naquele trabalho, né? Vamos conhecer novamente mais um pouquinho. Ângela, você pode colocar, por gentileza, novamente a apresentação da empresa Rosa e Rosa Gomes, porque é a Rosa... Não, Gomes e Gomes. Gomes e Gomes, Perdão, é que eu falei Rosa. A Rosa Gomes, junto com a sua irmã, o nome dela mesmo? Maria Gomes. Maria Gomes, é Gomes e Gomes Contabilidade. Aí, a apresentação da Gomes Contabilidade, profissionais com 30 anos de experiência, gestão contábil, gestão fiscal, gestão financeira, administração de pessoal, consultoria tributária, consultoria de normas e procedimentos internos, treinamentos na área administrativa, financeira, administração de pessoal, fiscal, contábil e faturamento. Vocês dão treinamento também. Esse treinamento vocês vão até a empresa ou trazem? Depende do profissional que queira, online ou presencial. Hoje eu faço mentoria de um outro escritório de contabilidade, né, onde essa minha amiga perdeu o pai, e aí ela teve uns problemas internos, e aí com isso ela nos procurou, e aí a gente ajuda ela em toda a parte de conhecimento técnico, contábil, fiscal, para que ela consiga gerir melhor o escritório de contabilidade. Então vocês não só atendem os empresários, mas atendem pessoas do segmento também. Também, assessoria. sim. Que legal. Cadê, Ângela? Volta lá, por favor. A descrição de atividades contábil, balancetes mensais, lançamentos contábeis, conciliações de contas contábeis, elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as normas brasileiras, aí tem as siglas. Fiscal, BP, balanço patrimonial, DRE, demonstração dos resultados do exercício, DLPA, que é a demonstração, né, de distribuição de lucro, a DFC, que é uma demonstração de fluxo de caixa, e as notas explicativas que complementam todas essas demonstrações contábeis, que são as obrigatórias por lei. A descrição de atividades também fiscal, escrituração fiscal de empresas industriais, comerciais, prestadores.
ou prestadoras de serviços, Isso. cumprimento de obrigações principais e acessórias. 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 As perdão. obrigações principais, pastor, só cortando rapidinho, é o recolhimento do imposto. E as acessórias são as obrigações mesmo, as declarações que tem que entregar sobre esse imposto. Tá bom. Tá? Apuração de impostos diretos e indiretos de Isso. empresas optantes pelo Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Isso. Planejamento tributário. Temos o departamento pessoal também, eu estou me inserindo aí, viu? Admissão e demissão de colaboradores, Isso. fechamento de folha de pagamento, rescisão e o e-social. Sim. Financeira, elaboração de fluxo de caixa, conciliações bancárias, análise de demonstrações contábeis com base nos indicadores financeiros, contas a pagar, contas a receber. Sim. Encerrou, mas é muita coisa, Deus abençoe. Agora são 10 horas e 59 minutos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, já voltamos com mais bate-papo com a Rosa Gomes, CEO da Gomes e Gomes Contabilidade. Ok. Falei Rosa e Rosa. Ah, fofo. nós já voltamos já. Obrigada. O amor acabou, a chama apagou, a vida se foi, os ossos secaram, a esperança morreu.
Estamos de volta com o nosso programa Amanhã Manda Aqui. Hoje, conversa com a especialista. Eu estou recebendo aqui a Rosa Gomes, ela que é CEO da Gomes e Gomes Contabilidade. Dona Ângela, nós temos interação dos nossos internautas? Temos sim. Primeiro aqui um comentário. A diaconisa Elaine Benites, ela diz: bom dia, paz. A contabilidade da Rosa ajuda muito meu filho com a empresa dele. Além dos conselhos, pois ele é novo nessa área e Rosa é muito prestativa e abençoada. Ele é meu cliente, o Caio. Obrigada, Caio. Agora tem uma pergunta da Helena Maria de Camargo, ela é lá de Marília. Ela diz assim: quero abrir um brechó, eu tenho que abrir firma? Sim. Independente da atividade, ela precisa abrir um CNPJ. Aí, no caso, ela procura um escritório de Sim. contabilidade para... Procura um contador, que o contador vai instruí-la, vai pesquisar qual a atividade melhor e explicar para ela a tributação que ela vai ter que pagar. Tem algumas regras específicas, né? No caso, porque ela vai comprar roupa usada, de pessoas físicas, às vezes. Então, tem algumas normas fiscalmente, né? De acordo com o regulamento do ICMS, que ela vai ter que seguir. Então, ela precisa de um profissional da área contábil. Então, aí, Helena, fica ligadinha aí. Agora, tem uma pergunta que é uma curiosidade aqui. Minha e do meu amigo Léo. Não sei se poderia responder. Geralmente, as pessoas elas passam por alguns momentos na vida que está trabalhando de carteira assinada. Às vezes, não, fica aquele espaço vazio da questão da contribuição do INSS. Então, por exemplo, digamos que eu tenha... um espaço aí de 5 anos que não tinha carteira registrada, nem foi pago. Eu tenho como pagar isso para completar e não me prejudicar quando vier a período da aposentadoria? Infelizmente, não. Você teria que ter, no mês seguinte que você ficou desempregada, né, ou o tempo depois que acabou o seguro de desemprego, você já deveria ter começado a contribuir como... ou com um MEI aberto, que quando você abre o MEI, você recolhe a contribuição mensal previdenciária, um valor mínimo, para efeito de aposentadoria apenas por idade, não por tempo de contribuição, ou recolher como autônomo ou profissional individual. Uma vez que você não recolheu, não adianta você querer retroagir. O INSS não vai contar para efeito de aposentadoria. Ele vai contar se você começar a pagar agora e continuar a partir de hoje, entendeu? Caso contrário, ele não retroage, não permite mais. Antigamente, sim, era permitido, mas agora com a nova lei da Previdência não pode mais. Resumindo, perdeu o Playboy. Infelizmente. A lá, Ângela nada, Boltier, imagina. exatamente. Mas existe ainda a aposentadoria por idade? Sim, existe por idade e por tempo de contribuição. Tem que somar as duas, né? Aí dá em torno, acho que de 85 anos para a mulher, ou é 80. Nossa, como aumentou. Mas é somando os dois. Ah, tá. Tempo de contribuição e mais idade. Entendi. Você tem que ter... Léo, vai demorar, hein, Léo? Eu gostaria que você novamente nos informasse qual a melhor tributação à pequena e média empresa. Então, dependendo, se ela faturar até 81 mil mensais e algumas atividades específicas, ela pode ser uma MEI. Então, depende muito do que ela vai fazer. Então, um profissional liberal, por exemplo, um fonoaudiólogo, um médico, um contador, um advogado, não pode ser MEI. Então, ele vai ter que ser optante do Simples Nacional. Mas também dependendo da tributação dele. Porque tem atividades que caem no anexo 5, do Simples Nacional. Quando está no anexo 5, é uma divisão de faturamento por folha de pagamento. Então, se ele não tem uma folha de pagamento alta, dependendo do faturamento que ele tem, a tributação dele é superior do lucro presumido, que ele pode ter até uns 15% aí no lucro presumido. Então, por isso que tem que ter um estudo tributário e saber o faturamento projetado para a gente conseguir enquadrar a empresa corretamente em qual regime tributário ela deve estar. Se uma empresa está no regime MEI e excedeu o limite de faturamento antes do final do ano, como proceder para o desenquadramento? Então, é aquilo que eu já tinha falado, né? É. Vai ter que desenquadrá-la, enquadrá-la no Simples Nacional. Então, tem que fazer uma alteração contratual,
um novo registro na JUSESP, como se fosse a abertura de uma nova empresa, e aí para retroagir e recolher o imposto o ano inteiro. Então, por exemplo, se ela abriu em 2023, e aí chegou agora em 2024, ela foi desenquadrada, então desde janeiro ela vai ter que pagar os impostos como ela fosse Simples Nacional, com multa e juros. É dor de cabeça. É, por isso que é muito bom você ter uma projeção de faturamento para o ano seguinte. Porque aí o contador já te desenquadra em janeiro, você não corre o risco de ter esse desembolso de caixa de multa e juros por pagar o imposto Rosa, atrasado. você está me falando que a melhor coisa que tem é ser amigo ou amiga do de um contador, com exatamente, certeza. Né? Porque aí você não vai ter dor de cabeça. Ainda bem que eu tenho 2 amigos aqui, viu? A Rosa e o Fofo. O Ricardo. Aí o Ricardo Miranda, né? Você tem, pastor Daniel, um amigo contador? Ô Rosa, o orçamento de contabilidade, quanto custa e como solicitar? Então, a gente precisa saber algumas coisas da empresa, né? Então, primeiro, a quantidade de colaboradores, o valor estimado de faturamento, quantidade de emissão de notas, porque tudo isso é trabalho para nós. Então, e o regime que ela está? Uma empresa de um lucro presumido dá muito mais trabalho do que uma do Simples, do que uma do MEI. Então, vai variar muito esse orçamento de acordo com a tributação, com a atividade, com a quantidade de colaboradores e o faturamento que a empresa tem, né? O porte que a empresa tem. Ok. O que são dividendos de uma empresa? Então, a empresa limitada, ela distribui o quê? O lucro. Certo. Okay? Porque ele tem a participação do capital social da empresa. Agora, uma empresa SA, que tem ações, ela distribui dividendos. Porque você tem um percentualzinho daquela empresa quando você compra a ação na bolsa. Então, digamos que você não vendeu aquela ação, tá a ação lá, você está lá lançada na sua declaração de imposto de renda daquela ação. Se a empresa deu lucro, ela vai distribuir os dividendos para todos os acionistas. Então, é a mesma coisa, lucro e dividendos. O que muda aqui, dividendos é de uma SA e lucro é de uma empresa limitada. Ah, legal. O que pode ser corrigido na carta de correção da nota fiscal? Então, hoje, carta de correção ela é só eletrônica. E você não pode alterar preço, você não pode alterar os dados do CNPJ da empresa. O que você consegue? Os dados de transporte, talvez a descrição da mercadoria que você tem errado na hora de digitar. Então, se, por exemplo, você errou no preço e o preço é maior, você vai emitir uma nota fiscal complementar daquela nota fiscal. A descrição do produto também? Sim, você pode alterar a descrição do produto. Agora, se, por exemplo, você tem um código específico daquele produto no seu sistema, manual, se é manual, você consegue alterar. Agora, se você tem um código específico no seu sistema, então qual o conselho? Você dá a entrada naquela nota e emitir uma outra, porque você tem 24 horas para cancelar a nota. Se tiver dentro dessas 24 horas, é melhor você cancelar. Isso falando de mercadoria, ok? De serviço, você pode cancelar a nota desde que não tenha passado o cálculo dos impostos, que são em torno de o fechamento do mês, né? Ok. Como consultar sócios de um CNPJ? Então, hoje, pela senha Gov.br, a gente consegue consultar. Então, ou certificado digital e CPF do sócio. Então, se, por exemplo, o senhor tem uma empresa aberta, mas o senhor não lembra o CNPJ, não tem dados nenhum, eu vou pedir ou a sua senha Gov.br ou o seu certificado digital e CPF. Com isso, eu consigo vasculhar se o senhor teve empresas abertas ou não. Ok. O que é certidão simplificada? Então, assim, a certidão simplificada nada mais é que os dados da junta comercial. Então, você puxa uma certidão simplificada na JUSESP, vai sair lá a razão social da empresa, algumas informações reduzidas. Aí, para você ter todas aquelas informações totais na JUSESP, aí você tem que tirar a certidão de inteiro teor, que aí sai toda a vida da empresa. Isso tem custo? Tem. Para pedir a certidão, tem um custo na JUSESP, você tem que pagar uma taxa para poder conseguir essa certidão. Como cancelar uma DBE, que é o documento básico de entrada? Existe possibilidade? Então, na realidade, existe. O DBE é a solicitação da emissão do CNPJ da empresa.
Mas tem algumas regras, tem que ver o porquê que ela quer cancelar, porque para você chegar no DBE, você já fez o processo na junta, que hoje está tudo unificado, entendeu? Então, eu teria que entender o que ela está querendo fazer, o que aconteceu, para poder instruí-la corretamente. Que é hoje, através da viabilidade, pelo menos em São Paulo e algumas outras prefeituras e estados, você já consegue a inscrição na junta comercial, o NIRI, o CNPJ, a inscrição estadual na Cefaz e o CCM na prefeitura. Hoje já está tudo integrado, mas a gente tem que fazer o processo corretamente. Hoje, então, você como contadora consegue atender qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil? Sim, a gente consegue. Não tem mais necessidade daquela, em alguns órgãos públicos, você presencial está levando documentos? Não. Você lembra dessa época? Graças a Deus, hoje a nossa economia com motoboy, que o Frank é meu cliente para serviço há muitos anos para a gente, foi uma das melhores coisas. Assim, o nosso custo reduziu bastante. Os livros, né, Diário e Razão, que a gente tinha que encadernar, mandar para registro na junta. Hoje você manda. Na igreja, os livros, tudo, a cor era tudo verdinho, né? Tudo lá. De cada ano, né? Eu faço preto, mas hoje a gente não precisa, é tudo eletrônico, então isso facilitou muito a nossa vida. O que é ativo imobilizado? Então, o ativo imobilizado é onde a gente registra todos os bens da empresa. Então, se eu compro um carro, se eu compro uma moto, se eu compro uma máquina para uma indústria, tudo isso tem que estar registrado no ativo da empresa, no ativo imobilizado. E esses ativos, eles são depreciados. Então, a gente deprecia de acordo com a vida útil. Então, existe a depreciação fiscal, que é de acordo com a legislação federal, né? E existe a depreciação contábil, que é de acordo com a vida útil do bem. Ok. Você falou sobre a questão online e tem muita gente que pergunta se a contabilidade online é confiável. É? Então, eu não indico, porque eu já peguei alguns clientes com as demonstrações contábeis que dava vontade de chorar, entendeu? É assim, você não consegue falar com o contador, você não tem aquele contato de consultoria. Tem gente que se adapta muito bem, que se adequa muito bem, mas pelo menos todos os clientes para nós que vieram da contabilidade, todos eles têm a mesma reclamação. Que não consegue consultoria, não consegue tirar dúvidas, não consegue falar com o contador. E as demonstrações contábeis que eu peguei, dava vontade de chorar. Essa é a verdade. Imagina, hein? Como emitir o certificado MEI? Então, no momento que você abre ali o MEI, você já consegue imprimir o certificado MEI. Mas você tem que estar através da senha GovBR, você consegue. A pessoa pode fazer isso individual? Sim, através da senha GovBR. Mas é bom procurar um contador para abrir o MEI, porque ele vai saber qual atividade correta escolher. Às vezes o MEI escolhe atividade que não é a correta, aí depois precisa emitir nota fiscal, não sabe como. Então o contador abre o MEI para ele e instrui ele como emitir a nota, ou até emite a nota para ele, dependendo do volume e a necessidade que aquele cliente tenha. Servidor e funcionário público podem ser MEI? Infelizmente, não. Não. Não pode nem abrir empresa, entendeu? A não ser sócio cotista, né, de uma empresa. Então, se o senhor é funcionário público, o senhor pode ser um sócio cotista de uma limitada, mas não MEI, porque o MEI está vinculado ao CPF da pessoa física. Nem se abre, já é barrado no sistema. Sim, né? Quando é o sócio cotista, que só entra com recurso e tem o nome dele lá e recebe a distribuição do lucro. Ele não pode se administrar, ele não pode optar em nada na administração do negócio. Independente de quanto a porcentagem dele como sócio. Por exemplo, o sócio majoritário pode ter 99% e ele 1% só. Normalmente o sócio cotista ele só entra mesmo para complementar aquele capital que o sócio precisa para iniciar a atividade. E quando isso acontece, ele está limitado, é isso? Limitado. Quais despesas são dedutíveis no imposto de renda? Então, gastos com... Isso falando de pessoa física ou jurídica, eu vou responder da física, tá, ok? Que eu acredito que seja física. Então, despesa médica, despesa de dentista, despesa de educação. Eu pago 10 mil lá da faculdade, mas só vai ser dedutível até 3.550, se não me falha a memória. Então, algumas despesas apenas, que normalmente são saúde, educação, que são dedutíveis por lei. O pagamento do convênio médico.
entendeu? O medicamento não é dedutível Não? por lei, não, infelizmente não. Então, tem algumas despesas que não são dedutíveis por lei. Um serviço que eu faço no consultório Sim, despesas odontologia, com dentista, sim. Por isso que eu falei, o dentista tem que lançar no carnê-leão se for pessoa física, ou se for jurídica, existe uma obrigação acessória chamada de MED, onde vai todo esse CPF, vai aparecer o CPF do Vanderlei, o nome do Vanderlei, quanto o Vanderlei pagou para dentista, que vai para a Receita Federal, que aí quando o Vanderlei for lá... tudo registrado. Sim, e lançar na declaração de imposto de renda dele aquele valor dedutível, e o CPF da médica ou o CNPJ da clínica vai bater as informações A certinho. pergunta que não quer calar, é dedutível as despesas com o contador ou com a contadora no imposto de renda? Não, infelizmente, advogado, contabilidade. Os profissionais liberais. Não, fisioterapeuta sim, nutricionista, esse sim. Na sua experiência já com mais de 3 décadas, você teria alguma indicação qual o melhor banco para o MEI? Então, hoje eu indico o Inter. Eu gosto muito do Inter, né? Ele não cobra tarifa de bancária, mas sobre até emissão de boletos de cobrança, né? Até 100 boletos. E tem outros bancos também de investimentos pequenos, né? Que são esses bancos online. Eu abriria uma conta num banco online, né? Muito que bom. como eu sou correntista do Inter, estou vendendo o Inter, né? Mas... Doutora Rosa, quem recebe pro Labore tem direito à aposentadoria? Sim, e é muito importante isso. Por quê? Para efeito de aposentadoria, o que você vai ganhar, o INSS vai contar 180 maiores contribuições. Ou seja, os seus 15 últimos anos de contribuição. Então, aquele sócio da empresa que quer ficar contribuindo com salário mínimo para ter uma despesa bem pequenininha de INSS e não pagar imposto de renda. Se ele pretende ter uma aposentadoria maior, quando ele estiver faltando 15 anos para ele aposentar, é melhor ele aumentar o prolabore dele, de repente para o teto, para ele conseguir se aposentar com um valor melhor. Como é um programa evangélico e nós temos pastores que sempre estão nos seguindo e assistindo a nossa programação, geralmente a remuneração do pastor é prebenda. Sim, Isso também, isenta. eu também consigo, a prebenda, ela me dá direito à aposentadoria? Não. Então, pastor, isso eu teria que pesquisar. Eu não sei te dizer. Não, tudo bem, entendeu? então. O que caracteriza um vínculo empregatício PJ? Então, é isso que eu falei. A pessoa que cumpre horário, que cumpre regras, entendeu? Porque o PJ, teoricamente, não teria que cumprir regras, quer dizer, tirando as normas internas, claro, né? Mas não teria que cumprir horário. Então, se ela cumpre todas as formalidades de um CLT, então concorda que se ela tiver como comprovar tudo isso e testemunha, ela consegue automaticamente o vínculo empregatício. Ok. Você atende representante comercial também, Rosa? Sim, atendemos. Contabilidade para representante comercial. Qual o diferencial? Então, o representante comercial, infelizmente, ele está no anexo 5. A tributação dele é alta. Então, às vezes, dependendo do faturamento dele, é melhor ele ser uma empresa do lucro presumido do que ser um simples nacional. Entendi. Porque a tributação é alta para representante comercial. Tem algumas atividades, o governo que enquadra. Então, ele fala, o representante comercial vai estar em tal anexo, o comércio em outro anexo, a indústria em outro anexo. E aí, de acordo com esses anexos, falando de simples nacional, a tributação é menor. E a mesma coisa no lucro presumido. Para o comércio é uma tributação, para a indústria é outra. Então, cada um desses impostos e dessa tributação vai muito com a atividade da empresa. Então, por isso que ele precisa de um contador mesmo para ajudá-lo. De repente, se ele pode dar uma nota fiscal de prestação de serviço de apoio administrativo, por exemplo, que ele acaba assessorando, ajudando lá, por exemplo, em planilhas de Excel, na área administrativa, então vai ser uma tributação muito menor do que de um representante comercial. Okay. Então, é melhor nos procurar que a gente ajuda. Rosa, se eu inserir o CNPJ no cupom fiscal, ela tem a mesma validade que uma nota fiscal para despesa? Não, infelizmente, o correto é você transformar aquele cupom fiscal em uma nota fiscal. Isso é possível? É DANF, sim. Eu não sabia. Quando você vai, por exemplo, na Calunga,
que você dá o seu CNPJ, Ah, entendi. e você Sim, consegue sim, tá. transformar aquele cupom em uma E nota. um combustível? No combustível, não. No combustível já é cupom fiscal Já é, mesmo, pode, é. porque é uma despesa diferenciada, né? Digamos que você foi na Calung, e naquela nota fiscal você comprou um computador. Esse computador é ativo. Eu preciso entrar com ele dentro do sistema para calcular a depreciação. Então, eu preciso de uma nota fiscal. Eu não consigo lançar com o cupom fiscal essa despesa. O combustível eu já consigo. Então, são normas diferentes. Então, depende do que você vai comprar, você precisa transformar esse cupom fiscal em nota. Voltando para a questão do representante comercial, por exemplo, ele tem que ser uma pessoa que sempre se apresenta de uma forma bacana, modesta, mas bacana para os seus clientes. Se ele for lá e comprar umas roupas, ternos, essas coisas todas, ele pode deduzir isso também? Não, não é dedutível Não. vestimenta, não. O que é, por exemplo, no autônomo médico que compra um jaleco, aí sim é dedutível por lei. Algumas coisas para profissionais da área da saúde é dedutível, mas um terno de um advogado, por exemplo, não é dedutível. Curiosidade, né? Vai que Sim, dá certo para sim. pastor aí também, ó. Para apresentador da manhã manda aqui, está precisando de umas camisas. Ô, dona Ângela Voltier, nós temos interações aí, minha amiga? Por favor. Não, o pessoal tá Abraços. só aí aprendendo, né? Não tem mais perguntas, não. Então, tá certo. Já estamos chegando ao final. Eu quero agradecer você, Rosa. Já são 11 horas e 27 minutos. Tempo precioso de um monte de outras perguntas aqui, ó. Puxa vida, posso emitir nota fiscal sem inscrição municipal? Não, você precisa, obrigatoriamente, você precisa ter os registros. Primeiro, a nota fiscal de serviço tem que ter inscrição municipal. A nota fiscal de mercadoria precisa ter inscrição estadual, senão você não consegue emitir nota. Ontem um monte de E o perguntas aqui. CNPJ. Você vai ter que gravar, obrigado, Rosa. Você vai ter que marcar com a Rosa, dentro da disponibilidade dela, a dona diretora, Ângela, a próxima oportunidade, porque precisamos conversa com o especialista 2. Eu estou recheados aqui de ideias, de perguntas. E você pode também convidar o Ricardo Rimeli, eu não vou chamar ele de fofo, né? Porque eu tenho certeza. E sabe quem está com a gente conectado também? O Haroldo Ferreira, também é contador, né? O Haroldo. Que legal, Você seja conhece o Haroldo? bem-vindo. Não, É da igreja aqui também, gente boa. Ele usa um bonezinho sempre, assim, bem bacana. conheço, não. Mas eu quero te agradecer, Rosa, que manhã instrutiva. Imagina, obrigada, pastor. Eu espero estar à altura aí desse profissionalismo nas formulações das perguntas. Obrigado também pela cola que você me mandou. Imagina. Espero ter ajudado aí as Muito. pessoas, que é muito importante para a gente. Né? Bastante mesmo. Quero te deixar à vontade para as suas considerações finais. Nessas considerações finais, se você desejar novamente dar um endereço, as redes sociais, fique à vontade, o tempo é seu. Sim, eu agradeço muito a Deus, né, pela oportunidade, pela profissão linda que Ele me deu primeiramente, né, Verdade. a minha família. E a Gomes e Gomes Contabilidade está aqui na Avenida Santa Inês, no número 1613, né? Nós estamos nas redes sociais, né? No Instagram, _Gomes e Gomes Contabilidade. O nosso site é www.gomesegomescontabilidade.com.br e precisando, nos procure por aí. Que bom. Ângela Voltier, algum comentário? Só agradecer e dizer que ela saiu muito bem. Obrigada. Com muita segurança no que estava falando. Eu acho que foi assim, fluiu mesmo. Está de parabéns e com certeza terá aí a parte 2, parte 3, quantas partes forem necessárias. Que bom. Obrigada. Ângela, aproveite que está com o poder do microfone. Às 15 horas, o que teremos? Hoje, às 15 horas, nós teremos o programa Missão Desafio News com a Rose Gonzalez, né? Toda semana o programa tem trazido assim notícias dos campos missionários, onde a Missão Desafio esteja atuando. A gente tem notícias dos missionários, do que Deus tem feito ali. E hoje, com certeza, saberemos aí um pouquinho mais sobre a Europa, o que Deus tem realizado. Missão Desafio News, às 15 horas. Muito bom. Final de semana, Ângela, nós temos 2 cultos. Sim, o primeiro culto, né, será batismo, às 10 da manhã. Tá? No primeiro culto, nosso culto de adoração e comunhão, nós teremos batismo. Então, convidamos aí os irmãos para estarem presentes, acolherem aí aqueles que estarão descendo as águas,
Você que faz parte de um Gêmeos e alguém do seu Gêmeos também será batizado, esteja aqui para dar, né, aquele acolhimento. E à noite, às 19 horas, nós temos o culto de adoração e comunhão. Lembrando que nos 2 horários nós temos classes específicas para as crianças. Pela manhã, dos 2 anos até os 11 anos de idade, e à noite, dos 4 aos 11 anos. E no culto da manhã nós temos também, né, aulas para os adolescentes. Então, todos com uma didática e uma pedagogia de acordo com a idade deles, para uma melhor compreensão aí da palavra de Deus. E você que é de longe, quer nos visitar, também você pode desfrutar aí, né, dessas classes de crianças e adolescentes. E também temos estacionamento, né, para você aí deixar o seu carro seguro enquanto você está cultuando ao Senhor. Lembrando que o pastor Joel Estevanato estará pregando nos 2 cultos, e Deus tem uma palavra que pode mudar sua realidade, sua história e o seu destino. E os nossos cultos são transmitidos ao vivo, através das nossas redes sociais. Vamos mandar abraço para a turma toda que interagiu conosco, mas estendemos os nossos abraços também para você que não interagiu conosco, mas está conectado aí na Manhã Daqui. Mas antes de mandar abraços, segunda-feira, nossa convidada será a Mônica Cristina, da UBPC, legal. em Vila Yolanda 12. Já esteve conosco 2 vezes, Sim, né? agora ela vai contar A o que terceira. Deus tem feito lá. A igreja está... Construção assim de vento em polpa, a coisa está fluindo lá. Então, ela irá contar todos os milagres que o Senhor tem realizado na Vila Yolanda Glória a Deus. 12. Então, quer dizer que a dona Mônica pode cantar aquele louvor, dona Ângela. Agora é Não. só vitória. Agora é só Não. vitória. Que eu já disse ao Senhor que enquanto a gente está aqui, a gente tem aflição. Tá vendo? Vitória é só na glória. O próprio certo. Jesus que disse, no mundo tereis aflições. Você sabia que a Rosa, ela canta? Sei. Você sabia que ela ela Musicista? Tocava, exatamente. tocava, não toco mais. Sim, sei disso. Eu vi na entrevista que ela deu que ela cantou aqui. O senhor não estava. O senhor verdade. estava aí viajando, podendo ter doado as suas férias para a obra do Senhor. Não ficava aqui. Mas eu fiz o reino, eu Entendeu? doei as minhas férias para a Alessandra. Pois é. Mas aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. É verdade, por isso que eu saí do Rio de Janeiro tão cedo. Eu fui para o sul do país. Um abraço para a missionária Ivani Félix, da Igreja Batista Canaã, em Bom Pastor, Natal, Natal. Rio Grande do Norte. E conhece lá, Ricardo? Rio Grande do Norte? Conhece, Rosa? Sim, Coisa sim. boa, hein? Na próxima vez que vocês forem, leva a gente, tá bom? Tá bom. A Janaína Batista, da comunidade Moriá, Pirituba sempre com a gente, Garotinho Vicente Antunes, Jefferson Valdres, a Regina Claudino, a Helena Maria Camargo, da Igreja das Nações em Marília. Só um minutinho. Vamos lá, dona Ângela. A Josenilda Monteiro, de Fortaleza, no Ceará. Ô, irmã Josenilda, que bom tê-la conosco. Deus abençoe essa cidade aí maravilhosa de Fortaleza e esse estado abençoado do Ceará. Segundo a Ângela, Ceará só perde para Pernambuco. É a Ângela que disse isso. A Heloísa Sanches, da Igreja Brasil para Cristo em Marília. A diaconisa Elaine Benites, a Valéria Galoto, a pastora Rosália Vasconcelos, da Igreja Quadrangular no Imirim. Ô, pastora, que bom tê-la conosco aqui nessa manhã. Minha amiga pessoal. É mesmo? É, Você diga de para ela, infância. quer dizer, ela deve estar assistindo. Eu sou fã da história da Aimee. A Aimee é a fundadora da Igreja Quadrangular, uma mulher de Deus, olha, na vanguarda lá do seu tempo, visionária. Deus abençoe a senhora, seu ministério e a Amém. Igreja Quadrangular no Imirim. Sabe, Rosa, lá no sul do país, a Quadrangular é fortíssima. Sim. Paraná, muito forte. Curitiba, muito forte, muito abençoado. Conheci pastores e pastoras maravilhosos, usados por Deus. Rogério Amorim, da 10ª Igreja, a falecida já com Deus, a pastora Odá, que era pastora da 3ª Igreja. O pastor Eduardo, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas eu acho que é Rudijeski, né? A igreja dele é a primeira igreja quadrangular de Curitiba, com mais de 7.000 pessoas. Uma igreja fortíssima, né? E outras igrejas mais. Volte lá, Léo, cadê a tela? O Haroldo Ferreira também, contador, e aí com a gente. E a Denise Carvalho. Minha amiga também. A amiga E tem um também. recadinho da E a Denise Valéria Carvalho. também. Pois não. Rosa é abençoada e abençoadora. Verdade. Deus te prospere e te fortaleça Amém. sempre. Você está pensando em Fortaleza? Fortaleza é a terra da Nath. Então,
e te fortaleça sempre, Rosinha. Amém. Obrigada, Dê. Rosa, A Valéria novamente. também, que Amém. participou, minha Valéria amiga Garoto. pessoal. Ela é aqui da Agradeço. igreja, né? É, Valéria? sim. Isso, é. Valéria, Valéria já muito. foi entrevistada aqui, eu acho que Ah, duas lembro. vezes Fui já. eu, Legal. Uma fui eu, agora não sei se as duas. Eu acho que ela né? já veio 2 vezes. É. Ô, Rosa, novamente te agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço. Fofo, quer sentar aqui um pouquinho do ladinho da Rosa? Vem cá, Fofo, vem. Vamos apresentar o Fofo, né? Ela que chama ele de Fofo, né? Olha aí o Fofo, ó. A minha família. Ó, família, que lindos, né? Deus abençoe. Glória a Deus. E lá em casa, o Fofo, quem manda? Como diz a Bíblia, né? Sou eu. Sacerdote do lar. Ah, isso aí. Né? A Rosa te deu uma olhadinha assim, dizendo, sonho meu, sonho. Esse é o Ricardo Miranda, também profissional do mesmo na mesma área, mas com outro segmento, né? Sim, E sim. se conheceram na faculdade. Sim. Quem chegou chegando lá na faculdade? Quem chegou chegando? Foi ela. Foi ela? Não resistiu. Não resistiu aos seus... Tá ligado, Ré? Agora foi? Ah, então tá. Agora sim. A paz do Senhor a todos, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui, minha primeira vez num programa de televisão. O Ricardo Muito era bem feito, por sinal. O Ricardo era aquele assim, eu estava dando aula em alguma coisa, de repente ele olhava para mim. Não que fosse essa pergunta, mas mais ou menos assim, Pastor Vanderlei, quem criou Deus? O BBC é para a gente tirar nossas dúvidas, né? Tá certo, tá certo. Mas é uma alegria tê-los aqui. A alegria é nossa, Então foi ela que chegou chegando em você. com certeza. E você foi facinho ou foi muito Difícil. Ela foi para o monte orar, Difícil. jejuar. Sim, eu não via Pastor, necessidade alguma de sair da Igreja Católica. Então foi um processo doloroso para ela me convencer, né? Eu tô Me sabendo. Quando convencer eu do falei contrário. que ele era ímpio, ele quase me bateu. Eu estou sabendo que um dos condicionamentos, como ela falou aqui, para que o Ricardo namorasse a Rosa, é que ele se tornasse um cristão, seguisse. No dia seguinte, ele já estava, eu aceito Jesus, já estava lá Não na... foi bem assim. Não, demorou bastante. Demorou? É um processo de autodescoberta, né, de Mas valeu. pesquisas. Mas valeu a pena. Com certeza. Está com valendo toda a certeza. pena. Não me arrependo. Glória a Deus. Não me arrependo. Como você resumiria esses quase 25 anos, né? 23. 23 anos, né? Mas namoro passa de 25. Passa de 25, Passa né? de 25. Como você resumiria a sua história de amor com a Rosa? E, olhando nos olhos dela, qual a grande declaração de amor você faria? Mas segura aí, o Léo bom. ajuda a gente. Léo, Tá bom. som na caixa. Tem Solta fundo- aí tem pra fundo gente. musical? Tem. Bom, eu gostaria de dizer que eu sou muito abençoado em Deus ter colocado você no meu caminho. Nós temos duas coisas em comum, que é a contabilidade e, acima disso, o nosso Deus. Servimos o mesmo Deus e Ele me agraciou, né, atendendo a um pedido de oração meu desde jovenzinho, de ter uma companheira. E não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para colocar no meu caminho. Então, eu aproveito aqui a audiência para dizer novamente que eu te amo muito. Obrigada. E a nossa história é muito linda, até mesmo pelo surgimento de nossos dois filhos, que são nossas duas bênçãos, né? E os dois no caminho do Senhor, o que é muito importante. Sim. E eu tenho muito orgulho da profissional que você é e da serva de Deus, que você é, mãe, esposa, enfim, não tenho... Eu não vou chorar. Enfim, não teria ninguém melhor, né, para o Senhor colocar na minha vida, que mudasse o rumo da minha vida, inclusive, do que a Rosa. Obrigada, amor. Olha, como eu sei onde eles moram, hoje tem festa no Horto. Horto Florestal hoje, ó, vai incendeia, Senhor, a igreja. Amém. Incendeia, Inclusive, Senhor. nós servimos, né, em nossa residência, nossa casa, nós servimos a Deus através do nosso Gêmeos, né? Gêmeos Renovo 4, ou também conhecido como Gêmeos Estandarte, que é um pedaço da igreja, né,
lá no Horto Florestal. Ah, que legal. Nos reunimos ali às terças, às 8 horas. E para a Ângela ficar com dor no cotovelo, Ângela, eu já almocei na casa deles e comi churrasco. Foi muito bom, dona Eu quero Ângela. saber qual é a casa que o senhor ainda não almoçou. Na sua, dona Ângela. E não vai. Né? Na sua casa. E não vai. É, Léo, tá vendo? É, dureza de coração. Aqui é assim, coração Ângela, duro, igual a do Bíblia faraó. diz que se você der um copo de água a um dos pequeninos, Sim. se for profeta, você vai ter galardão. Oxe, então eu tô na bênção. Veja, quase 5 anos eu aqui nesse programa colocando água pro senhor. Imagina, Pra mim também, ó, pra mim também. e uma... Vamos terminar o programa. Vamos terminar. Pra mim também, ela deu 2 xícaras. Agora, se um copo com água faz isso, imagine um almoço assim recheado. Eu coloco canecas. Veja, é muito mais do que um copo. Vocês precisam ver, irmãos. Teve um momento que a irmã Naovinha esteve com a gente. Ô, irmã Naovinha, como vai a senhora em Jabotão? E nós perguntamos sobre a culinária da Ângela. E a irmã Naovinha falou, Ângela não cozinha nada. Ela não sei o disse quê. assim. Né? No Ela outro não dia, disse no assim. grupo, você precisava ver, o Ricardo, ela fez questão de passar a madrugada inteira cozinhando só para botar um banquete na foto assim e mostrar pra gente. Né? É, porque assim, a minha vitória tem sabor de mel. Quiseram me humilhar, mas, entendeu? Caíram. Tá bom. Ó, só falando em humilhação, a Heloísa Sanches ontem, na hora do nosso programa, mandou uma foto que estava fazendo esfirra na hora do programa. E deixou a gente com água na boca. Eu disse, Heloísa, você nos levou ao pecado, o pecado da gula e da inveja. Nossa. Cada esfirra linda, grande. E ela dizendo que estava assistindo o programa e fazendo esfirra. Isso não pode. Olha, Isso não pode. Heloísa, vou te dar uma dica. Na próxima, pega um cooler, aí você fecha ele bem bacaninha, põe alguns gelos dentro, assim, numa sacola, põe no Sedex e manda aos cuidados de Vanderlei de Medeiros Marques, aqui para a igreja local. Lembre-se da palavra do pastor Joel, que pastores e presbíteros têm que dar aí o exemplo. Então. Cuidado na gula. O maior exemplo, eu vou receber. Cuidado na gula. Eu vou receber e não vou permitir que vocês comam para Sim. vocês não cometerem esse pecado. Ah, tá bom. Ô Rosa, gratidão novamente. Ricardo, alegria em tê-lo aqui. Nós é que agradecemos. Eu Queria, inclusive, dar os parabéns para vocês. Não sei já quantos programas já foram gravados, muitos, né? Não sei se vocês já fizeram a conta. Eu acho que mais de 600 programas. Mais de 600, olha só. Programa muito bom, recomendo a todos. TV Mandaqui aí, Mandaqui Online, de parabéns aí. Glória a Deus. Os apresentadores, os produtores, diretores, todo mundo que está na mídia. Glória. Parabéns a todos vocês, são programas de qualidade e de muita espiritualidade também, que nos enriquece e nos edifica. Obrigado, Ricardo, gratidão. Aqui nós sempre brincamos assim, quando recebemos um elogio, nós falamos, nós estamos estacionados em Jeremias 18, precisamos orar e jejuar mais, é necessário que ele cresça e nós venhamos diminuir. Sim. E o programa é uma bênção, tirando um apresentador que é... Excelente Esse apresentador. apresentador dá um banho aí no Danilo Gentili, Jô Soares, é muito melhor. Porque é um homem de Deus. Glória a Deus. Ó, Ângela. Pastor Joel. Aumento? Aumento de responsabilidade? É verdade, é melhor ficar quieto. Gratidão, Deus abençoe aos filhos, Amém, Deus abençoe aos amém. gêmeos, Deus abençoe vocês em tudo que fizerem. Amém. Ângela, obrigado pela sua direção. Léo, obrigado pela sua técnica. Aos nossos internautas, muito obrigado pela conexão. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um final de semana guardado, protegido por Deus. E lembre-se, no primeiro dia da semana, está reunido para cultuar a Deus na igreja mais bíblica perto da sua casa. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Amém. Tchau.